Olá! Começa agora mais uma Conversa de Mãe, nosso espaço semanal de trocas sobre maternidade. Hoje nós recebemos uma terapeuta, consteladora familiar e sistêmica, mãe e o olhar e o desejo, o coração por trás da varanda, coworking e brinquedoteca. Nós recebemos a Renata Mancinelli Werther. Renata, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar esse convite. Muito obrigada, eu que agradeço, foi uma honra estar aqui com vocês hoje. Que bom. Nós queremos começar conhecendo melhor a Renata. Quem era a Renata antes da maternidade, depois da maternidade e como isso tudo se conecta, se entrelaça com o teu profissional, né? Então vamos Tantas lá. em uma só. Tantas em uma só. É sempre assim, né? É. Bom, a Renata é até curioso, eu gosto de falar porque muita gente conhece a varanda, me conhece e acaba não sabendo que eu sou paulista, né? Então eu nasci em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, fica bem próximo à capital, 50 quilômetros dali. Sou engenheira agrônoma, né? Então me formei em Lavras, na Federal de Lavras, no sul de Minas. E daí por diante eu viajei muito, né? Como agrônoma eu já trabalhei em 3 multinacionais, né? A última que eu trabalhei foi a BASF, fiquei 10 anos lá. E foi pela BASF que eu vim para Santa Cruz do Sul, né? Então eles me transferiram para cá e foi aqui que eu conheci meu marido, né? Ele sim é santacruzense, né? E nativo aqui da cidade, né? Da terrinha, gaúcho. Né? Então, foi aqui que eu constituí minha família. Então, a gente já está casado há 11 anos. Eu tenho 2 meninas, né? A Beatriz, de 8 anos, e a Érica, de 6. E depois que eu, então, me desliguei um pouco da vida como agrônoma, né? Não totalmente, porque eu ainda faço alguns trabalhos na agricultura, esporádicos, né? De consultoria também, assim, de perícia, mas quando eu me desliguei da área corporativa, né, de multinacional, aí eu, então, entendi que seria o momento de trazer esse sonho da varanda à tona, né. Ah, já era um sonho. Já era um sonho, né. Antes da varanda nascer, eu já tinha esse sonho dentro de mim 6 anos atrás. Então, eu já vinha construindo esse sonho dentro de mim. A idade da tua mais nova, então. A idade da minha mais nova. Na verdade, desde a idade da minha mais velha, né? Porque foi 6 anos antes de eu abrir a varanda, eu já tinha esse sonho. Então, foi do nascimento da Beatriz, da mais velha de 8 anos, é que veio toda essa vontade de empreender nessa área da educação, né? E da família. Então, depois disso, então, que eu saí desse mundo corporativo, eu me dediquei a conceber, eu falo, sim, porque é praticamente um filho, né, um terceiro filho aí, então a varanda. Há 2 anos e meio nós temos a varanda lá. Que bacana. E a tua formação como terapeuta e consteladora familiar, em que momento foi isso? Como que aconteceu? Tá. No final da minha carreira corporativa, eu tive, assim, muitas complicações devido ao estresse, né? Então, a vida de funcionário de multinacional é uma vida bastante puxada, é uma vida de muita cobrança, de muita pressão, né? E eu viajava muito também. Então, eu passava boa parte da semana longe de casa. E isso para mim era um martírio, porque eu já tinha as 2 pequenas, né? Sim. Então isso para mim não fazia sentido mais. Ficar longe delas não fazia sentido mais, porque eu sempre fui uma pessoa que sonhou em ser mãe, né? Eu desde pequenininha eu sonhava ser mãe, né? Um dia. Então depois da maternidade veio esse distanciamento, sabe, da área profissional com a área pessoal. Eu falei, tem coisa muito errada, né? Ai, é difícil, né? É difícil. Achar o equilíbrio. Muito difícil. E então, a partir daí eu tive uma série de complicações alimentares, sabe, em decorrência do estresse. Então, distúrbios mesmo de alimentação, assim, eu desenvolvi síndrome do intestino irritável, que é
uma doença, assim, que vem muito pelo lado emocional, né? Condições de estresse são muito favoráveis a esse tipo de distúrbio. E foi a partir daí, então, que eu comecei a me conectar com o autoconhecimento, né? Eu fui atrás de entender melhor aquilo pelo qual as coisas estavam caminhando errado, né? O porquê que eu estava me sentindo, por que eu estava em estado de sofrimento físico, né? Porque a partir do momento que existe sofrimento físico, pode ter certeza que existe um sofrimento emocional anterior, né? Sim. Então, a gente sabe que as doenças, a grande, imensa maioria, são de ordem somática. Né? Então, a gente desenvolve esses problemas, essas doenças, esses distúrbios, enfim, em decorrência de estados de emocionais anteriores. E às vezes a gente não se dá conta que é uma coisa que vem sendo construída, né? Não é de hoje para amanhã, isso vem com um período. Justamente. Então, foi depois que eu me aprofundei, então, no meu autoconhecimento, que eu me apaixonei por essa área, né? Das terapias, essa área do autoconhecimento, enfim, e inclusive comecei a estudar mais sobre a bioenergética, também as terapias corporais, né? Então, toda essa área da somatização, né? Também é uma área que eu gosto muito, estudo muito até hoje. E o maternar, então, e o empreender vieram numa mesma linha, assim. Isso, porque depois que eu tive a minha primeira filha, eu comecei a estudar sobre educação também. Porque a gente tem a falsa impressão de que nós, os seres humanos, já nascemos sabendo ser mãe e sabendo ser pai. Ou que vem assim intuitivamente, e vem intuitivamente, né? Vai despertar. Ou vem do instinto, né? Não, uma coisa é instinto, outra coisa é saber conduzir um ser humano, né? Saber trocar com ele. Saber ter essa relação humana, né? Porque hoje eu vejo que cada dia mais a gente está se distanciando da relação humana, né? Da relação com o outro. No momento em que eu acho que estou me relacionando eu estou fazendo uma aspas aqui, né? Para quem não está conseguindo me ver. Essa relação humana, ela está deturpada, né? Então, quanto mais a gente consiga voltar para essa relação humana na base dos relacionamentos humanos, mais perto de uma saúde mental a gente vai estar, emocional, mental também, né? Então foi a partir dessa maternidade, da minha primeira gestação e a Bia, que é a minha primeira filha, que eu comecei a estudar mais e também me apaixonei loucamente por educação e um jeito diferente para olhar para a criação dos filhos, né, e a educação dos filhos. Então é uma área que eu também me dedico há muito tempo já, também já há 8 anos, né? Sim. Me dedico a essa área da educação. Né? É uma trajetória, né? É uma trajetória. E teve algum momento chave, assim, que tu pensou, não, agora não consigo mais, eu preciso encontrar esse equilíbrio entre a maternidade e o profissional, né? Que às vezes é justamente fazendo uma transição de carreira, né? É isso. Eu digo que a vida, ela teve que me dar uma sacudida, sabe? Porque o que acontece? Quando você tá no mundo, inserido no mundo corporativo, é muito difícil sair. Porque o mundo corporativo te remunera financeiramente muito bem. Né? E é o sucesso, né? E o sucesso, e o conforto, sabe? Para mim sempre foi mais o conforto de não precisar me preocupar com a área financeira, sabe? Tudo isso, para mim, né? Era muito valioso, né? Então, e também tem essa coisa da carreira, né? A minha mãe sempre dizia assim, mas como é que você vai abandonar a sua carreira de agrônoma, né? Eu dizia, não, mãe, eu não vou abandonar, né? Porque a gente pode ser sempre outras coisas, né? Pode agregar. Porque a gente não é um só, né? Não pode fazer só aquilo pro resto da vida, né? Então, foi depois que eu me desliguei mesmo, assim, e foi a partir da vida mesmo. A vida me olha, então, né? Agora chega, você não tá mais feliz, né? Então, agora deu, sabe? Foi bem na época que antecedeu a morte da minha mãe, né? Porque daí eu saí do mundo corporativo 2 dias antes da minha mãe ter um diagnóstico de câncer metastático. Então, eu pude ainda ter 5 meses de convívio com ela. Então, foi um grande presente que a vida me deu, né? Esse start, assim, de falar, não, chega agora do mundo corporativo, agora vamos cuidar da sua
sua família, de você na essência, né, do que você construiu como ser humano até agora, né? De outra forma não conseguiria, né? Não, se eu estivesse trabalhando ia ser muito difícil acompanhar essa fase final da vida dela, né? E depois que ela partiu, aí sim eu pensei, não, agora é a hora de fazer nascer a varanda. Eu tenho tudo já que eu preciso, dentro de mim, confiança, principalmente autoconfiança, para fazer nascer esse projeto, né? Foi um sinal, um start, assim. E quais foram os maiores desafios, assim, que hoje, olhando para trás, tu acha que tu poderia dizer isso, sim, foi um grande desafio nesse processo todo? De transição de carreira? Todo dia é um desafio, Dai. Especialmente empreendendo. Especialmente empreendendo. Continua tendo desafios. Todos os dias, né? Eu acho que, assim, a escolha desse projeto, né? Esse projeto é um projeto muito específico. Eu vejo como muito necessário, só que é, ao mesmo tempo, um projeto muito inovador. Muito inovador. Com certeza. E nós estamos no interior, de um estado do interior, né, do Brasil, isso, né? Então, assim, é difícil de mostrar para as pessoas o valor que ele tem, porque as pessoas, antes de chegar ali na varanda, elas não conseguem conceber isso na mente. Um espaço assim na sua mente, né? Porque elas não têm referência. É uma coisa você falar assim, vamos numa padaria comprar um pãozinho? Bom, eu já imagino, a padaria tal. Tá, mas eu já sei mais ou menos como é que é uma padaria, né? Então eu consigo imaginar uma padaria na minha cabeça. E o que eu vou fazer lá. E o que eu vou fazer lá, e como é que mais ou menos vão me receber, e o que vão ter ali para me oferecer, né? A varanda não. Se eu falar assim, olha, vamos num espaço que é uma brinquedoteca e um coworking, dificilmente a pessoa vai ter uma referência em mente para entender o processo o que se faz lá. Eu vou fazer o que lá? Tá, brinquedo... Porque até assim, o termo que eu venho trabalhando desde que eu pensei na varanda como um negócio, o termo correto é um espaço de brincar livre. Mas só o conceito brincar livre já é algo desafiador para se entender, sim, né? Tipo, brincar livre. Vai, né? Deixar lá, brincando. Vai deixar lá brincando, né? Então, brinquedoteca eu já trouxe para uma realidade mais próxima, tá? Então, né, deve ser um lugar que tem brinquedos, né? Então, a comunicação na minha profissão, no que eu escolhi para fazer hoje na varanda, é o principal gargalo, é o principal desafio que eu enfrento todos os dias, né? Então, trazer essa comunicação do que é o espaço, o que a gente faz lá. É o mais desafiador, todos os dias eu sou, sim, desafiada por isso. Isso é bom, né? É bom, é bom. E o que tu citaria como maior descoberta, assim, nesse processo também todo? Eu sempre fui uma criança muito sonhadora, Dai, sabe? Eu sou muito ligada a artes, a gente já vinha falando isso antes da gravação, né? Então eu era uma criança que queria ser atriz da Globo. Sabe? Isso aí, ó, sonhos, né? Isso aí, né? Então eu sempre idealizei muito, sabe? E assim, na hora que passei uma carreira de 15 anos de CLT. Né? No momento em que você põe o pé no chão e começa a empreender e entender tudo que isso tudo que vem junto, então, né? A maior descoberta, e ainda é todos os dias, essa descoberta diária de como é difícil empreender, como é desafiador empreender, sabe? E como a gente aprende também, assim, como eu tenho oportunidades diárias de aprendizado, isso é incrível, assim, incrível, sabe? Quanto mais eu saio para conversar com as pessoas, mais eu aprendo, sabe? Eu sou muito defensora também dessa postura de aprendiz, sabe? Então, eu acho que o que faz a gente crescer é a gente manter essa postura de aprendiz, de estar aberta para aprender com o mundo, verdade, né? Com todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. Que bacana. A gente vai falar disso um pouquinho mais à frente, mas a varanda é, de certa forma, também uma rede de apoio, né? E tu que vem de fora, assim, veio de São Paulo, não sei se a tua família veio junto, como que tu lida com isso? Quem faz parte da tua rede de apoio? Isso. Afinal, são 2 meninas, né? Não é fácil, a gente sabe. A varanda, ela também veio
de uma descoberta minha sobre essa necessidade da sociedade hoje, que é a de ter uma rede de apoio, né? Real, assim. Aquela que a gente pode contar mesmo, porque acaba que a gente conhece muita gente, mas das pessoas que a gente conhece, quem que está disponível para atender uma emergência, ficar com seus filhos, né, uma tarde toda, né? Isso é muito raro, né? Isso é muito raro, né? Talvez a gente tenha uma ou duas pessoas, no máximo, né? Às vezes nem isso, às vezes né? nem isso. Então, hoje minha rede de apoio única é minha sogra, que também tem suas limitações, porque o meu sogro também tem questões de saúde, né, que devem ser cuidadas, então ela não está disponível sempre. Mas quando ela está, ela é maravilhosa, né? Meu Deus, sou grata à minha sogra, assim. Para mim é uma segunda mãe, né? Passou a ser minha mãe mesmo, oficial, sim, desde que minha mãe faleceu, né? Então, ela para mim é tudo. Mas eu passei por um aperto muito grande, principalmente na pandemia. Na pandemia eu ainda estava na multinacional. A minha filha maior tinha recém-completo 3 anos. Estava na escolinha desde os 6 meses, né? E aí não tinha mais escolinha. E a minha filha menor tinha 8 meses. 8 para 10 meses. Nossa. Assim. E aí eu me vi maluca, né? Tendo que trabalhar de casa. Com 2 crianças. Com 2 crianças pequenas, sem ajuda em casa, porque eu tinha uma funcionária que daí passou a não poder ir mais, né? Aí consegui uma outra, e assim a gente vai se... Eu pensei, cara, não, a tendência do mundo hoje é ir para boa parte para o home office, né? A partir da pandemia, a gente entendeu como otimizar as relações de trabalho, a comunicação entre as pessoas, então a tendência é que isso venha para ficar em boa parte das relações, né? Então eu preciso trazer o coworking para a realidade da varanda também, né? Dessa ideia que eu tô criando. Até porque antes de fazer a varanda, eu fui até São Paulo fazer um benchmarking, né? Porque lá em São Paulo tem outros espaços de brinca livre que são referência para mim. E aí eu lá vi as mães entrando desesperadas, querendo um espacinho para trabalhar. E não conseguindo, né? Porque ali a realidade dos espaços de brincar ali não são pensados para receber os pais. Tem alguns até hoje que já tem algum espacinho, mas não é estruturado para isso, sabe? Então eu falei, tá, então é isso. Então eu preciso trazer um escritório bem estruturado, com isolamento acústico e tudo mais, para que a mãe possa vir para trabalhar. Então... a varanda, sim, ela tem essa pretensão, entre aspas, de novo, de ser uma rede de apoio para as famílias, né? Então, eu quero que você agora imagine você mãe de uma criança pequena, precisando trabalhar e tendo que ficar com essa criança ou querendo ficar com essa criança, né? Porque eu acho que a gente também hoje tem que ter esse espaço de direito de querer estar com a criança na primeira infância. Porque é o principal momento daquele ser humano, é a primeira infância, né? O que ele vai viver depois com a vida adulta, a personalidade que ele vai construir e quem ele vai ser vai depender desses primeiros 7 anos da vida da criança, principalmente. Verdade. Né? Então, mas imagina os 3 primeiros, então é ainda mais, né? Então, dos 0 aos 3 anos aí é o principal. Então, se você quer estar com seu filho, quer estar próximo, vendo o cuidado que as outras pessoas podem ter com ele também, né? E dividindo esse espaço e também possibilitar que você tenha esse foco no trabalho, né? Porque é difícil estar com a criança e ter foco no trabalho. São 2 coisas que não... É verdade. Que não combinam muito, né? Mas lá na varanda isso é possível. Mas esse projeto, ele vem em uma resposta para as tuas próprias necessidades como mãe. Isso. E para atender outras mães também. Exato. Então, por causa da pandemia, que eu tive aquele percalço, assim, de não saber o que fazer com as minhas filhas e precisar trabalhar e tudo, eu pensei, não, esse é o futuro, né? As mães vão precisar trabalhar e vão ter que ter, assim, ter que dar conta de fazer esse meio de campo, né? Com a vida pessoal e profissional.
Então eu falei, não, então a varanda vai suprir essa demanda, né? Vai ser, de fato, essa rede de apoio para quando essa mãe precisar trabalhar, ela ter esse cuidado com seus filhos, né? Então ela, assim, vem ao encontro dessa necessidade que hoje é uma realidade, né? Uma necessidade das mães, assim. E aí você imagina as mães de bebês pequenos, né? Então, até 1 ano, até 2, porque até 2 anos, né? Até a associação, a parte da pedagogia, da pediatria, né? Eles recomendam, né? Que até 2 anos que a criança fique em casa, né? Óbvio que isso não é uma realidade para todos, infelizmente, né? Para poucos, eu diria. Para bem poucos, né? Mas realmente é o ideal. Primeiro, porque a criança precisa do relacionamento com a família. Isso é o primeiro e mais importante. E até os 2 anos, ela não interage com outras crianças, como a gente gostaria que ela interagisse, né? Verdade. Não interage, né? Então, o principal para a criança é estar com a família, até 2 anos, né? Então, se a gente puder, o menos possível deixar na escola, né? É o ideal. Então, imagina uma criança até 2 anos, se você tivesse como ir para trabalhar e deixar nesse espaço de cuidado, né? Ali a gente chama, inclusive as pessoas que trabalham eventualmente ali, eu e minhas colegas, né? São as cuidadoras, né? Nós nos chamamos de cuidadoras, né? Porque é esse cuidado para a criança, né? Tanto para a necessidade da criança, quanto para a necessidade do responsável que está ali, né? Sim. Que não precisa ser só a mãe, né? Pode ser o pai, uma avó, uns dindos, não sei. Sim. Quem for para levá-la, né? E eu conheço a varanda, né, fisicamente, já fui lá e é um espaço muito bacana. Mas eu queria que tu descrevesse, assim, para quem nos acompanha. A gente fala que é brinquedoteca, que é coworking. Tem espaço de consultório, que é independente, fechado, né? Tem oportunidade de fazer festa de aniversário. Enfim, explica pra gente. É um espaço de convivência também? Como que funciona isso tudo? Ele é justamente para ser esse espaço multi. Um espaço multi, né? Multitemas, né? Porque assim, vamos imaginar, 2/3 do espaço da varanda, ele é dedicado à brinquedoteca, né? Então, a brinquedoteca é um ambiente muito natural, que eu chamo assim, porque ele não está na natureza, mas todos os materiais que a gente tem ali são naturais. Então, ou a gente tem madeira, que é natural, ou a gente tem algodão, tecido, né? Então, as bonecas, por exemplo, não tem nada de plástico, é tudo de tecido, né? Tecido ou madeira. Então, isso já traz um conforto sensorial para as crianças, né? E tem também um espaço também muito rico em destreza motora, assim. Então, é um espaço de desenvolvimento motor, né, também. Eu digo que lá a varanda não tem nada de Nutella, sabe? É tudo... raiz. É tudo difícil, assim, do ponto de vista motor é desafiador. E tem que ser. Isso aqui é o legal, né? Porque hoje em dia as crianças quase não sobem mais em árvore, né? Então, para que elas possam minimamente ter essa compreensão das capacidades corpóreas dela, essa consciência corporal, ela tem que se submeter a desafios, pequenos desafios, né? Aquele risco calculado, como a pedagogia chama também em algumas áreas, né? Então, a gente tem esse espaço para ela se desafiar. Né? E também tem todo esse espaço lúdico, né? Dos materiais, dos brinquedos, né? Então eu recebo muito a comunidade neurodivergente também, né? Então tem muitos autistas que vão lá, crianças com TDAH, né? Outras questões neurodivergentes e as suas famílias, né? Junto. Porque essa mãe também precisa de acolhimento. Não só a mãe da família neurodivergente, mas todas as mães, né? As mães estão muito sobrecarregadas hoje em dia, né? Muito sobrecarregadas, porque a tendência das famílias tá sendo se nuclearizar, né? A família tá ficando cada vez mais nuclearizada. Então, antigamente a gente tinha famílias enormes, né? Então, uns ajudavam os outros. Todos os adultos eram responsáveis por todas aquelas crianças. Parecia que tinha mais tempo também, né? Tinha mais tempo também, sei, pode ser isso.
E as próprias relações, elas eram mais comunitárias, né? Hoje está muito mais isolado, a gente está se isolando cada vez mais. E a pandemia também contribuiu para isso. Então, a sobrecarga está vindo pesada na mãe. Né, na mãe, nos pais, nos responsáveis, né, como um todo. Então, esse espaço de acolhimento também para as questões que são do adulto, né, tanto emocionais como do dia a dia, profissionais, porque daí também ali 1/3 do nosso espaço é dedicado ao escritório. Então, você pode ir ali para só responder e-mail, fazer aquelas coisas do dia a dia, como também a gente tem algumas cabines, né? Então, se você precisar entrar numa reunião no meio da tarde, você tem ainda mais uma camada de isolamento acústico para você poder dar ainda mais foco para aquele trabalho que você tenha, né? E aí a gente tem uma sala de atendimento, de consultório. Essa sala, ela, assim, é bem mais eclética, assim. Eu consigo customizar aquela sala de acordo com o profissional que for atender. Então, uma pedagoga, uma psicóloga, né? Até médicos. A gente tem uma cuba de higienização das mãos, então, que favorece esse atendimento médico também. E aí, ela é mais isolada acusticamente, né? E é ali onde eu faço os meus atendimentos também, como terapeuta. E aí eu subloco aquele espaço também para outros profissionais que veem sentido na proposta do espaço como um todo. Né? Pode trabalhar com mais tranquilidade, sabendo que a criança está cuidada. Cuidada, sendo assistida de pertinho, né? Que legal. Isso aí. E a varanda é também, eu vi ali no Insta... Third Place, né? Isso. Eu queria que tu explicasse pra gente o que é esse conceito. Sim. O que é o Third Place? Esse Third Place, ele foi um conceito que veio pra mim, assim, eu falei, nossa, é justamente isso. É sobre isso. É sobre isso, é isso, né? Porque ele vem como uma ferramenta para eu tentar explicar para as pessoas o que a varanda é, de fato, né? Então, você imagina que o first place, né, o primeiro lugar seria a nossa casa, que é onde as pessoas que a gente ama estão, né? O second place seria o nosso trabalho, né, onde a gente passa a maior parte do tempo da semana ali trabalhando e tal, né? Esse third place seria o lugar que não é nem o trabalho nem a casa, é um lugar de refúgio, é um lugar onde você possa ir para relaxar, para fortalecer os laços, tanto dali em família, né? Porque a varanda, eu digo que é um espaço familiar, né? Então, é um lugar para você fortalecer o vínculo ali com seu filho, com seu marido, né? E também para se relacionar com outras pessoas, né? Então, para fazer novas amizades com outros pais que a frequentam ali também, trocar as dificuldades da maternidade, do dia a dia, com aqueles outros pais também que vão estar ali passando pelas mesmas coisas. Então, é esse lugar de acolhimento, sabe, que se cria como uma comunidade, né? Então, um lugar de refúgio e acolhimento. Um lugar de comunidade, né, onde você possa dividir os seus perrengues do dia a dia, né, com outras pessoas que estão vivendo perrengues parecidos, né? Sim. E tu conseguiu unir tudo isso de uma maneira muito orgânica, assim, né? Isso. Os espaços de trabalho, espaço de brincar. Isso. E ainda tem a festa. Isso, Quero saber como funciona a festa, como se dá o aniversário. Até a festa eu comecei a fazer por uma demanda do meu público, sabe? Eles mesmos me pediram. Nunca foi de intenção da varanda trabalhar nessa área das festas, né? Mas e o meu público entendeu que seria um lugar bacana e diferente dos lugares que a gente já tem como proposta principal a festa, né? Então, as casas de festas que a gente tem nas cidades, né, na Santa Cruz e região, são casas de festa, que nasceram como casas de festa, então tem mais ou menos o mesmo padrão, né? A varanda não, a varanda ela é como assim, a festa na varanda é uma festa que é muito mais intimista, sabe? É como uma festa em casa, só que com toda a estrutura que
para brincar, enfim, para servir, né? Que muitas vezes em casa a gente não tem espaço para isso, né? E nem brinquedos para receber tantas crianças, ou sabe? Então, veio de uma demanda do meu público e a gente está funcionando super bem, assim, também, com as festinhas lá na varanda. E de que idade até que idade, assim, da criança, mais ou menos, tu atendes? Né? Ai, eu digo não tem limites. Não, eu digo que a varanda é para crianças de 0 a 100 anos. 0 a 100, tá. Então, né? A gente tá inclusa nessa também. Isso, né? Porque, eu gosto quando os pais vão e brincam juntos e sobem na rede lá em cima, sabe? Isso é possível. É possível. Então. Foi tudo projetado para receber bastante peso, né? Então, muitas mães falam, ai, mas isso aqui me aguenta. Eu falo, aguenta. Vai lá. Brinca junto. Porque é uma delícia. Todas que se permitem vivenciar essa experiência, elas saem de lá realizadas. E para sempre, né? Uma memória para sempre. E como que tu enxerga o impacto que a varanda causa no teu público? Nessas pessoas hoje que tu já atendeu, nessas famílias que frequentam o espaço, que podem fazer uso de tudo isso, né? Desse cuidado, eu diria até. Olha, eu digo que a varanda, ela recebe muitas pessoas de fora, né? Por ter essa pretensão de ser um pouco dessa rede de apoio, ela acaba recebendo muita gente de fora de Santa Cruz. É né? mesmo? Muita. Assim, olha, eu acho que a maioria do meu público é de fora de Santa Cruz, né? Porque não tem essa rede de apoio. Sim. Né? Porque não tem esse vô, essa avó, esse dindo, né? Para poder tirar a criança um pouco de fora de casa e vivenciar outras coisas com outras pessoas, né? Fazer novas relações, né? E então, todo mundo que chega ali, assim, que vivencia a experiência, adora, né? Porque eu escuto muito isso, assim, eu nunca imaginei que pudesse existir um lugar assim. Muita gente me fala isso, né? Que é um pouco do que eu dizia antes. É difícil conceber na mente. Sim, explicar né? O que é, né? Mas quem vivencia e experimenta aquilo fica encantado, né? Então é um bálsamo, né, pra gente, pro meu coração, assim, saber que essas famílias estão sendo beneficiadas, né, por esse espaço, que por si só é terapêutico, né? É terapêutico poder se dedicar à sua criança, é terapêutico poder fortalecer a relação com ela, é terapêutico poder trabalhar, né? Ter foco no seu trabalho, sabendo que a sua criança está sendo bem cuidada, olhando para ela, né? Sim. Porque a gente separa os dois ambientes do escritório e da brinquedoteca por uma porta de vidro duplo. Então você consegue enxergar a sua criança do outro lado, brincando, rindo, se desenvolvendo, sabe? É muito então bom, né? Terapêutico, né? Verdade. Não é terapia, mas é terapêutico. E vamos sonhar então alto. Tô olhando hoje assim para a varanda. Como tu enxerga ela no futuro? O que tu deseja para ela no futuro? Eu quero que ela esteja cheia de gente. Todo momento, sabe? Queria poder trabalhar de manhã até de noite. Porque a gente faz até Vale Nights para os pais. Mesmo? Olha, é uma coisa que você não sabia. Isso é muito legal, isso eu não sabia. É mais uma peripécia da varanda. Muito legal. A gente muito faz necessário. Muito, dá muito assim, ó, muito. Porque é muito importante que esses pais se relacionem bem, sabe? Que tenham vidas, assim, ou em casal, que seria o tradicional, vamos dizer assim, ou separados, mas que tenham uma vida independente tão boa quanto, sabe, a vida com os filhos, porque eles trazem das suas próprias vidas o estado emocional que vai permear a vida com o filho. Então, o filho, ele vai sentir claramente se o pai tá bem, se ele não tá, se a mãe tá bem, principalmente a mãe, né? É difícil esse vínculo emocional se desfazer. Ao longo da vida, ele vai por muitos anos ainda. Então, essa sinergia emocional que a mãe tem com o filho é enorme. Então, se a mãe não estiver bem com uma questão do trabalho, por exemplo, com uma questão afetiva, por exemplo, do relacional com o pai ou com quem quer que seja, ela não vai estar bem, o filho não vai estar bem também. Ele vai sentir e ele vai trazer isso no comportamento dele, talvez, muitas vezes é o que acontece.
Então, a gente faz o Vale Night justo para que esses pais possam reacender né, esse fogo, essa chama, esse afeto que eles têm um pelo outro, para que eles possam trazer mais leveza para o dia a dia com os filhos, sabe? Para que eles possam estar bem e trazer né, essa paciência, esse modo diferente de encarar a vida com o filho, né? Eu queria saber como funciona na prática a Renata terapeuta. Na prática, Renata terapeuta. Quais são as demandas que mais aparecem assim para ti no consultório? Eu trabalho menos do que eu gostaria, Dai, sabe? Com a terapia em si. Claro que não é uma área que eu super divulgo, porque como hoje ainda a minha prioridade é a varanda, eu acabo tendo pouco disponibilidade de tempo mesmo para atender a área da Renata terapeuta, né? Entrar, me vestir da Renata terapeuta. Mas o que eu vejo, assim, que a maior demanda hoje primeiro, antes de falar sobre a demanda, eu digo que a gente, cada vez mais, a gente tá com essa tendência de ir para um caminho que vai nos adoecer emocionalmente, né? Assim, mental e emocionalmente. Tudo está sendo conduzido para isso, sabe? Infelizmente não é uma boa notícia, né? Mas é uma notícia para nos alertar, para que nós temos a oportunidade de olhar para isso, sabe? Com carinho, assim. Porque, fatalmente, essas questões emocionais, mentais, elas vão para o nosso corpo físico de alguma forma, né? Isso não tenha dúvida. Então, vai chegar um momento que você vai sentir uma dor, que é aquela dor crônica que não vai embora, e aí se você for a fundo, vai ter uma questão emocional envolvida com essa dor, né? Física. Então, eu acho que o ponto mais importante, assim, que é fatalmente aquele que mais aparece para mim, é o relacional, né? É a questão relacional, é a questão dos relacionamentos. Porque a gente está diminuindo muito as nossas fontes de relacionamento. A gente não está mais relacionando com as pessoas. A gente acha que a gente está na rede social, como se a gente estivesse se relacionando, mas a gente não está. A gente não está se relacionando. A rede social não é um lugar de relacionamento real, sabe? Relacionamento real é isso que eu estou tendo contigo agora, né? Eu estar num restaurante e estar com o celular longe, porque eu estou vivendo aquela experiência com aquelas pessoas. Isso é se relacionar. E não necessariamente tem que ser bom, né? Existem desafios nos relacionamentos o tempo todo, né? E a gente só cresce porque a gente tem justamente esses desafios, né? Porque se a gente achar que o mundo é rosas, a gente vai ter muita dificuldade. Porque as dificuldades e os conflitos, eles aparecem justo para serem trabalhados, para que a gente enxergue dentro de nós o que naquele conflito nos incomodou. Porque é ali que está a raiz do problema. E uma oportunidade de crescer, E uma de oportunidade de crescer. Exatamente. Então, aquilo que me incomodou é o gatilho. Então, tem algo que eu vivenciei ali na minha primeira infância, normalmente, tá? Mas não só, né? Na adolescência também podem acontecer situações que eu vou passar desapercebido, né? Aquela mãe ou pai vai, mas isso não é nada, isso aqui. Não, seja forte, menino, levanta a cabeça. Engole o choro. Engole o choro, né? Bola pra frente, seja forte, né? E aí aquilo vai passar, e só que ele sempre vai gerar uma marca dentro de nós. Sempre aquela energia vai estar em algum lugar. Em algum momento aquilo vai ser despertado, né? Em algum conflito com alguma pessoa, do trabalho, em casa, na minha rede de relacionamentos, vai aparecer alguma situação que vai mexer comigo. E ali é que está o gatilho para ser trabalhado, né? Então vem muito assim, principalmente esses gatilhos, né? As pessoas trazem para nós pontos de dor, né? Dor de sofrimento.
muitas vezes dor física associada. Que depois que vai entender o processo como um todo. Mas o que acaba vindo bastante para mim, por eu também estar trabalhando com a família como um todo, porque assim, eu sempre tive essa opinião. Não existe trabalhar com a criança sem trabalhar com a família. Primeiro porque a criança é um reflexo do que ela vive. Então, se ela está trazendo uma questão comportamental, tem que olhar para o contexto em que ela está vivendo. O que ela está vivendo com os pais, né? Uma amiga esses dias me falou ainda assim, é porque minha filha está com essa questão da dermatite atópica, né? Nossa, tem pústulas, sabe? E aí a gente tem que trabalhar tanto com um antibiótico local quanto oral e não sei o quê. Aí ela falou assim, ela já tem isso há 3 anos, essa dermatite. Eu falei assim, quando mesmo que você se separou? Ela, nossa, faz mais ou menos 3 anos mesmo, sabe? Então é isso. Em resumo, é isso. Essa história é o resumo do que eu vivo todos os dias. Então, as questões da nossa vida que a gente nem passa pela cabeça, nem se dá conta que aquilo pode vir de uma questão emocional. E vem. Né? E essa menina hoje tem 10 anos. Então, ela tinha 7, né? Quando os pais se separaram. E ela começou a apresentar os sintomas, né? Então, é isso. Então, a gente tentar viver bem. E entender por que aquilo traz sofrimento, aquele ponto ou aquele traz sofrimento no meu dia a dia. E tentar entender para transpor isso, né? Para transpor e para que aquilo não vire um problema físico no futuro, uma dor, um desconforto físico, né? E para que eu possa me relacionar melhor também com as pessoas, né? Sim. Então, o que acaba vindo muito é questões comportamentais dos filhos, né? Vem bastante. E essa dificuldade de lidar muitas vezes da mãe com alguma questão do filho, né? Algum comportamento dele. E invariavelmente tem dupla raiz, sabe? É uma questão da mãe que está se manifestando no filho. Isso invariavelmente. Acontece muito, 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 Dai. Então eu digo que não se pode tratar só a criança. E quando tu entende isso, nossa, parece que ligou uma luz, né? Ligou uma luz. Tudo fica mais claro, mas faz mais sentido. Eu tenho colegas que não atendem crianças, sabe? Que só atendem os pais, porque percebem que assim, a questão tem que ser olhada para os pais, né? Para como os pais estão, do ponto de vista emocional. Mas eu ainda gosto de atender as crianças, porque as crianças, elas me mostram os caminhos. Sim. E aí, óbvio que aquilo tem que ser tratado em família, em conjunto. Porque, por mais que a criança vá lá só para brincar na varanda, ela já vai ter uma experiência transformadora para ela, vai ter uma experiência terapêutica para ela. Mas se ela volta para casa e ainda tem aquela questão de casa para lidar, não dá sustentabilidade para o tratamento. E tu consegue identificar alguns pontos, assim, só de olhar a maneira como ela tá brincando, a forma, enfim, o jeito que ela tá brincando. Sim, já identifica muito. Identifico bastante, assim. Não só no jeito como ela tá brincando, mas também do modo como ela se relaciona. Por isso que eu amo o fato da varanda proporcionar essa interação entre as crianças. Vai muito além do consultório. Vai muito além do consultório, sabe? Uma coisa é você levar a criança para uma terapia, né? E vai estar ela e a terapeuta. Né? Ela é a psicóloga. Você não vai ver como ela se relaciona em casos de conflito com o outro. Né? E essas oportunidades de interação da criança, elas são muito ricas do ponto de vista terapêutico. Elas são preciosas pedras, assim, para a gente trabalhar depois, sabe? Lapidar e conversar com a mãe, né? E tentar fazer uma ligação daquele comportamento com o que ela está vivenciando na família, né? Na questão da escola também, das relações na escola que ela está tendo, né? Então, com os professores, muitas vezes, né? Porque também é fundamental essa relação professor-aluno. É o principal, na verdade. Ela pode ter dificuldades na escola, com a instituição, pode ter dificuldades com os colegas, mas se ela é bem amparada pelo professor, a criança vai bem.
porque é um adulto, né? Reforça, né? Com certeza. É a base para ela, é a relação com o professor. Que pena que a gente não tem isso na prática, assim, de levar o mesmo professor todos os anos, sabe? Sim. Como existe na pedagogia Waldorf, por exemplo, né? Infelizmente, a gente não tem escolas Waldorf aqui ainda, né? Aqui na região. Mas a pedagogia Waldorf é uma que preconiza muito ter só uma professora que vem desde do jardim até... Que acompanha o crescimento. O ensino fundamental, né? Que legal. É muito legal isso. E o que tu traz da tua maternidade, assim? O que a tua maternidade te ensinou que tu consegue usar no consultório também, ou nas terapias, enfim? Dai, hoje tem muitas, assim, muitas frentes de educação parental, né? Muitas frentes de criação respeitosa, educação positiva, né? E hoje isso é muito disseminado, né? Na minha época lá, da minha gestação da primeira filha, 9 anos atrás, a gente não tinha tanto essa informação como a gente tem hoje. Parece tão pouco tempo, né? A minha tem 10. Mas assim, nossa, se tu olhar para trás tanta informação que hoje se tem, né? É absurdo, é enorme, assim, a quantidade de informação para essa área. Você nem precisa procurar muito, né? Você procura um pouquinho, já é inundado, já vem um monte de gente falando coisas muito boas, tá? O que é muito meu, tá? Isso, assim, é uma percepção minha que eu trago para minha vivência de consultório, da minha relação com outras mães também. Minha mãe dizia, não leve nada a ferro e fogo. E aí eu também trago um pouco isso da própria constelação familiar, sabe? Porque a gente vive a vida que a gente merece viver. Tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Acontecem situações na nossa vida, você fala assim, ai, Renata, mas você está fazendo apologia à tragédia. Não, não é. Mas as coisas que a gente está chamando de tragédia, né, as complicações que a gente tem no dia a dia, elas existem para que a gente tire proveito dali de alguma coisa, né? Para que a gente evolua, para que a gente cresça, para que a gente aprenda com aquilo ali. Vai ser a forma que a gente vai lidar com isso, né? Exatamente. Então, a gente, primeiro, nunca vai ser uma mãe perfeita. Ponto. Não vai ser. Não vai ser. Ah, mas eu estou seguindo pedagogia, não sei o quê. Não vai ser. Vai ter uma hora que você vai falhar. Vai ter uma hora que você vai estar exausta, sabe? E aí não tem o que você fazer, sabe? Aquilo vai vir, porque é instinto humano. Como é que você vai estar com raiva, querendo botar tudo aquilo para fora, e vai ter uma troca esquisita, assim, sabe, totalmente controlada. Você não vai conseguir estar controlada num momento de raiva. E isso nem vai fazer bem para a criança. Ela fala assim, nossa, mas essa pessoa devia estar com raiva e não está. Você entendeu? Ela não vai conseguir ter confiança no modo como você reage diante da vida. É humano, né? Então, exatamente. Então, você precisa ser humano e se abrir. O principal para as mães, assim, ó, que eu diria não se coloque num pedestal. Porque a criança naturalmente já vai fazer isso como referência. Ela já vai te ter como referência. Então, ela já vai naturalmente te colocar ali numa posição já superior, é um modelo, que deve ser. Tá? Deve ser. Da hierarquia, né? Mas, quando você tiver a oportunidade, aprenda com a sua criança. Mostre para ela que você está aprendendo com ela também. Que você também está crescendo. E que você vai morrer aprendendo, né? Como ela, como todos. Então, essas oportunidades são muito ricas, assim. E não levar essa coisa da educação parental, educação consciente, tanto a ferro e fogo, porque isso faz mal para as mães. Em algum momento, isso vai ser violento para elas. Acho que a própria rede social acaba, né? Tu quer seguir aquele modelo. A vida feliz, a vida perfeita, mas que a gente sabe. Isso é violento. Eu tenho uma moça que eu adoro muito, que fala na internet assim, ó, todo ideal é violento. E se você for tentar seguir o ideal, sabe, sem mudar nenhuma vírgula, sem adaptar aquilo para a sua realidade, para a sua vida, vai ser violento em algum ponto. Vai ser violento contigo.
Eu tenho uma mãe que eu assistia que ela era super, super rigorosa, assim, nessa coisa da educação parental, consciente, respeitosa. Positiva e tudo, né? E logo depois, assim, quando veio o segundo filho dela, ela teve um burnout. Porque ninguém aguenta. Ninguém aguenta não ser humano, você entende? Nós somos humanos. Feliz o tempo todo também, né? Não tem como ser controlado o tempo todo. O problema está no controle. No momento que você se controla demais, você não sustenta. Não tem como sustentar. Tem como você fazer o seu melhor. Isso que é diferente, né? Que é totalmente diferente. E colocar para a criança, né? Olha, eu estou fazendo o meu melhor, filha. E erro também, e peço desculpas também. E peço desculpas também. Tá tudo certo. É isso aí. Eu tô adorando a nossa conversa, né? Mas o nosso tempo passa e eu ainda queria que tu deixasse, assim, uma mensagem, uma fala final para as mães que nos acompanham, assim, do teu olhar, né? Relativo à maternidade, a isso tudo que a gente vive. E também acho que um convite especial, porque vale conhecer a Varanda, né? Conhecer esse projeto que é tão bacana, assim, diferente. E eu acho que só em loco mesmo para sentir isso tudo que tu estava falando aqui sobre ele. Olha, eu acho que a gente tá se perdendo muitas vezes nesse vucu-vucu de trabalho, né? E de tentar ter sempre o melhor, né? Para proporcionar para os filhos o melhor e tudo. E às vezes a gente está talvez se perdendo um pouco na matéria, né? Assim, em trazer tudo do melhor para os filhos. Mas não é tudo do melhor que ele precisa. O que é esse melhor, né? Ele precisa, na verdade, só de você. Sabe? Só da família, só desse lugar de escuta, sabe? Para se construir, né? Para se desenvolver como um ser humano também, né? Então, talvez para a gente tentar ser mais inteiro para os filhos no momento em que a gente estiver com eles, sabe? Porque não precisa ser o dia inteiro, se você não tem essa possibilidade. Se você tem que trabalhar o dia inteiro, que horário que você tem para estar com ele? Nesse horário, se entregue em presença para ele, sabe? Porque é um momento valiosíssimo, sabe? E é um momento que ele vai ter como memória e vai levar para a vida e vai ser subsídio para o seu próprio desenvolvimento humano, né? Então, e aí para isso a gente precisa estar nutrido também. Então, as mães e pais, assim, para que eles possam ter esse momento de olhar para eles como indivíduos também. E não só para o trabalho ou para o filho, sabe? Porque a gente só consegue ser paciente quando descansa. É verdade. A paciência pede descanso. Então, se você está exausta, é impossível ter paciência. É impossível ter paciência, é impossível ter presença. Porque você é abduzido, né? Pelo cansaço. Certamente. Então, que as mães principalmente, possam ter esse momento de pausa também. De se nutrir, sabe? De descansar profundamente, sabe? Eliminar aquele cansaço do corpo, né? Da mente, do coração. Porque aí sim ela vai ter vai estar disponível mental, emocionalmente, pro filho, né? Para ter esses momentos ricos, né? De presença. Um recado muito importante. Pra gente entregar o nosso melhor, tem que estar bem acima de tudo, né? Em primeiro lugar. Nossa, com certeza. Muito, muito bom. Te agradecer demais essa conversa. Acho que foi muito, muito bacana. Muito conteúdo enriquecedor, né? Vale pra gente pensar e refletir, enfim, para aprender. Obrigada mesmo. Nossa, eu que agradeço do fundo do meu coração aí pela oportunidade. Muito bem. E fica o convite a quem nos acompanha, vai lá no Instagram, procura pela Varanda, segue lá e tem muito conteúdo bacana. Você que nos acompanhou aqui na Conversa de Mãe, na próxima semana tem mais. Até lá.